ele faz parte das festas de outono, e é a terceira festa. As festas de outono falam daquilo que ainda vai acontecer. As festas de primavera nos mostram aquilo que já aconteceu, e a inauguração das festas de primavera é a festa da Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Eu posso ouvir um amém? Quando ele se entregou, quando ele foi imolado, nós recebemos a libertação do jugo da escravidão, do pecado e da morte, e fomos arrancados do Egito. A história bíblica, tudo aquilo que o Velho Testamento ele nos mostra, é a história da redenção do homem até a volta do Messias. Se nós olharmos para a Bíblia com olhares realmente proféticos, com o olhar de quem quer entender o que Deus está nos ensinando, nós vamos perceber a nossa história. A história sua e a minha história começou na Páscoa, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi imolado. Mas a palavra de Deus nos diz que ele morreu como cordeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Posso ouvir um glória a Deus? E ele não ressuscitou como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. A palavra do Senhor nos diz que nos 3 dias que ele teve ali no Hades, a saber, o próprio inferno, o inferno não pôde detê-lo, porque ele não trazia pecado nele, mas ele levava o pecado de todos nós. O inferno não pôde deter, porque pela primeira vez um santo entrou até lá, e o Espírito do Senhor ressuscitou Yeshua, e ele pisou na cabeça do diabo, tomou as chaves do inferno e da morte, e ressuscitou glorioso, vitorioso, e nos deu direito à vitória. Então, quando nós olhamos para as festas de primavera, nós olhamos essa primeira festa, entendendo que ali começa a nossa história, ali começa a história nossa. A nossa história não começou em Adão, porque em Adão nós morremos. A nossa história começa em Jesus, porque em Jesus nós recebemos vida e vida abundante. Se isso te alegra, aplauda bem forte ao Senhor e glorifique o nome dele nessa noite, porque sem Adão nós fomos feitos morte, em Jesus nós fomos feitos vida e vida abundante. Porém, na festa de primavera, a segunda festa chama-se Abicurim, ou também festa das primícias, porque ali ele representa a primeira colheita que o Senhor teve, que foi Jesus. Diga comigo, Jesus. Jesus, ele morre como unigênito, mas ele ressuscita como primogênito. Ele ressuscita como o primeiro de muitos. Ele ressuscita como o primeiro de uma multidão. Ele morre como filho de Deus, e ele ressuscita como nosso irmão, o primeiro de um grande mover de avivamento, o primeiro de uma grande colheita que viria. E o Senhor, ele continua essa colheita. E a festa de Abicurim, ou festa das primícias, fala dessa primeira ressurreição, que foi a ressurreição de Jesus. Mas quando nós entramos em Pentecostes ou Shavuot, encerrando as festas de primavera, ali mostra o início da colheita daquela chamada Igreja do Senhor. E há 2000 anos, quando Pedro termina de pregar o sermão, ali quando os irmãos são batizados com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo volta, quando eles começam ali a orar em línguas, quando todos estão em Jerusalém achando que eles estavam embriagados com vinho, Pedro diz: ei, nós não estamos embriagados com vinho, nós estamos embriagados pelo Espírito Santo de Deus, porque o Espírito que em Gênesis 6 se afastou do homem, agora em Atos 2, ele volta para inaugurar um novo tempo, o tempo da igreja, o tempo da igreja, e começa essa grande colheita. Por isso que na festa de tabernáculos nós não temos trigo,
Nós não temos cevada, porque a colheita do trigo e da cevada ficou em Shavuot. A colheita do trigo e da cevada ficou lá em Pentecostes, porque lá em Joel, no capítulo 2, o Senhor diz que Ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne. Mas em Atos, Pedro diz: ei, o que está acontecendo aqui é apenas gota, o que está acontecendo aqui é apenas um pingo, o que está acontecendo aqui é só a gotinha. O que Deus virá trazer nos últimos tempos será o rio, será o todo. A grande colheita está para chegar, e quando nós entramos nas festas de outono, nós estamos anunciando aquilo que vai acontecer. A primeira festa que nós celebramos no dia 14 de setembro, também chamado de festa de Yom Teruah, ou festa das trombetas, ela fala do arrebatamento. Quantos aqui aguardam o arrebatamento do Senhor? Eu vou perguntar mais uma vez: quantos aqui estão ansiosos aguardando o dia do arrebatamento? Diga glória a Deus. Eu não quero ser como aquelas virgens nécias. Os irmãos do Tiago, eles mostraram a realidade da igreja que não leva Deus a sério, a realidade da igreja religiosa, a realidade da igreja que não vai subir no arrebatamento. Essa igreja ainda tem tempo de se arrepender, essa igreja ainda tem tempo de se quebrantar. Essa igreja pode estar representada por muitos que estão sentados aqui, porque se a trombeta tocasse hoje, será que 100% desse auditório subiria? Será que 100% desse auditório seria arrebatado? Então, se você faz parte dessa igreja desligada, dessa igreja que acha que o arrebatamento é um ponto de escola dominical, dessa igreja que acha que o arrebatamento é algo que vai acontecer lá na frente, eu quero lhe dar uma notícia: os céus estão mandando recado para a terra. Toque quem está ao seu lado e diga: os céus estão mandando recado. Hoje eu estava acompanhando, por favor, Mateus, melhore o meu som aqui, eu preciso me ouvir melhor. Alguém acha Mateus para mim? Amém? Os céus, ele estão mandando recados para a terra. Hoje, quando eu estava ali assistindo a abertura da festa em Gued, em Jerusalém, porque agora nesse momento está encerrando a abertura da festa, e hoje nós estamos exatamente no mesmo cronômetro, junto com Jerusalém, celebrando tabernáculos, iniciando o mover da festa. Hoje nós vamos ter um fenômeno chamado lua de sangue, encerrando as tétrades, que são 4 luas em 2 anos, e todas elas nas festas bíblicas. É a primeira vez na história que isso acontece. É a primeira vez na história que isso está acontecendo. 4 luas em 2 anos, acontecendo na Páscoa e em tabernáculos. Na Páscoa e em tabernáculos. Deus está falando, Deus está anunciando, Deus está mandando um recado. E eu estava vendo um pastor que estava ministrando, um africano, e ele dizia: ei, o Senhor está se aproximando da terra, os dias da terra estão chegando ao fim, o tempo da noiva subir está se aproximando, Deus está mandando recados. E ele dizia que tem um estudo da NASA, que eles estão prevendo que nos próximos dias, não são anos, nos próximos dias nós vamos ter 4 dias de escuridão na terra. Sabe o que é isso? O que a palavra de Deus dizia há muito tempo está acontecendo. O sol escurecerá, a lua se tornará sangue, as estrelas cairão. Esses dias, exatamente no dia de Yom Kippur, exatamente no dia 23 de setembro, no dia de Yom Kippur, os céus de Curitiba foram rasgados com uma bola de fogo. Não sei se vocês viram. Os céus de Curitiba foram iluminados com uma bola de fogo. Ninguém sabe o que é, porém também há uma previsão de que um grande meteoro vai cair nesses dias.
você? Porque a ciência, ela está comprovando o que a Bíblia já diz. A ciência está comprovando o que a Bíblia diz. Os céus estão mandando um recado para a terra, e a igreja está mais preocupada com o que está acontecendo lá no Palácio do Planalto. A igreja está mais preocupada com a conversão dos partidos. A igreja está mais preocupada quem vai ser o próximo candidato a prefeito do que com a história da nossa redenção. Ei, olhem para mim aqui. Vocês ainda estão aqui? Amém? Acorda, igreja. Porque o tempo da nossa redenção está próximo. O tempo da nossa redenção está próximo. A primeira festa, como eu disse, que inaugura as 3 festas de outono, é a festa do arrebatamento, que é a festa das trombetas. Até pouco tempo, todo mundo dizia: essas são festas judaicas, essas são festas. Não são festas judaicas. Deus diz no livro de Levítico, no capítulo 27, são minhas festas. 23, desculpa, são minhas festas. Ele não diz que são festas dos judeus, ele não diz que são festas de fulano ou de ciclano, ele diz: são minhas festas. Minhas festas. Deus estabeleceu as festas para marcar o tempo. Deus estabeleceu as festas para nos lembrar dos tempos. Por muitos anos a igreja ficou obscurecida, mas Daniel disse que nos últimos dias Deus multiplicaria a ciência, Deus traria a revelação, e a revelação tem chegado de uma forma poderosa sobre a igreja. Sabe por quê? Porque o avivamento dos últimos dias está chegando. Se isso te alegra, dê um aplauso bem forte a Deus. Amém? O avivamento está chegando. Isso é uma realidade. O Senhor vai buscar a sua noiva. Isso é uma realidade. Deus vai estabelecer um novo tempo. Isso é uma realidade. Não é conto. Só que o que muda nesses dias é que o tempo está acelerado. O tempo está acelerado. E eu quero dizer algo para você: não é porque pais estão matando filhos, não é porque filhos estão matando pais, não é porque a maldade está se multiplicando na terra, porque não é o diabo que vai determinar a volta do Senhor, mas é porque os céus estão dizendo que Deus está consumando aquilo que Ele prometeu. Deixa eu lhe dar uma palavra. O dia que o Messias veio, o dia que Jesus se fez carne, o dia que o Deus se fez carne e habitou no meio de nós, sabe quem mandou o recado? Os céus. Mas o povo de Israel estava muito envolvido com seus problemas políticos, com seus problemas financeiros, os seus problemas religiosos, e eles não conseguiram olhar os sinais dos céus. Os reis magos que vieram lá da Babilônia, eles não eram judeus, eles não eram profetas, eles não eram da linhagem de Abraão, mas um dia eles ouviram Daniel dizer para eles que os céus mandariam um recado para a terra quando o Messias viesse. A estrela iria brilhar, a estrela iria apontar, e quando eles viram a estrela, eles seguiram a estrela, eles seguiram o sinal. E quando eles chegaram em Jerusalém e eles falaram para Herodes: cadê o rei? Herodes falou: está aqui. Ele falou: não, nós viemos aqui para ver o rei que nasceu, o rei dos judeus. Herodes nem era rei dos judeus, porque ele era um idumeu. Aqueles magos só se perderam, pastor Jorge, quando eles foram procurar Jesus no lugar errado, quando eles foram procurar Jesus no lugar óbvio, quando eles foram procurar Jesus naquilo que é óbvio. Se o rei nasceu, ele precisa ter nascido no centro financeiro, no centro religioso, na capital. Porém, Miqueias já havia profetizado: e tu, Belém, Efratas, e tu, Belém, Efrata, embora a menor, tu serás escolhida. Então, muitas vezes nós podemos estar seguindo os sinais dos céus, mas nos perdendo na profecia. E se você quer nesses dias não se perder na caminhada, não tire os olhos da palavra e dos sinais de Deus.
Eu vou falar mais uma vez: não tire os olhos da palavra e dos céus e dos sinais sinuosos da carne. Não tire os olhos da palavra. Não tire os olhos da palavra. Não tire os olhos da palavra. Não tire os olhos da palavra profética. Porque aqui está tudo revelado para nós. Como eu disse, a primeira festa é a festa do arrebatamento. E a palavra de Deus diz que o Senhor, ao soar da última trombeta, Ele vai arrebatar a sua noiva. Ele vai levar a sua noiva. A Bíblia não diz que Ele vai levar a sua igreja, porque nem toda a igreja é noiva de Cristo. Ele vai levar a noiva. A noiva é aquela que está esperando. A noiva é aquela que está preparada. A noiva é aquela que manteve o seu azeite. A noiva pode até dormir, ela só não pode dormir sem azeite. Ela não pode dormir sem a unção. Ela não pode dormir sem a unção do Espírito, sem a presença do Espírito. Porque quando a trombeta tocar e a voz declarar: o noivo está chegando, a noiva vai despertar com azeite para subir ao encontro do seu noivo. Nós vamos subir. Nós vamos subir. Então, quando nós subirmos, o Espírito Santo vai subir junto. E Paulo, falando aos Tessalonicenses, ele diz que a hora que o Espírito Santo sair, o Espírito do Anticristo entra. A hora que o Espírito Santo sair, o Espírito da iniquidade entra. Aqueles que ficarem aqui na terra vão casar com o Anticristo. Por 3 anos e meio, esse namoro será muito bonito. Mas depois de 3 anos e meio, será tormento. Aquilo que a Bíblia chama de grande tribulação. Dias de luto, dias de angústia, dias de tristeza, dias de terror, dias em que o próprio Anticristo, marchando para Jerusalém, ele vai para destruir o povo de Deus no lugar santo, na terra chamada Israel, na cidade chamada Jerusalém, para se assentar no terceiro trono, no terceiro templo, no trono que era o trono do Messias. Muitos vão recebê-lo como Messias e depois vão perceber que ele não é o Messias. E nesse momento, quando ele estiver para destruir todo o povo de Israel, vem a segunda festa, Yom Kippur, a festa da expiação, o dia em que Jesus volta, a segunda vinda, quando ele pisa no Monte das Oliveiras, e ali ele guerreia pelo seu povo, e ali ele mata a besta, o falso profeta, o anticristo, e ele aprisionará o diabo por 1000 anos. E aí começa a terceira festa, que é essa festa que nós estamos celebrando hoje, chamada Festa dos Tabernáculos, com a inauguração do milênio de Cristo Jesus. Nesses dias, quando o Senhor estiver estabelecendo a sua glória em Jerusalém, a palavra de Deus nos diz que nós já teremos passado pelo julgamento. Aqueles que terão galardão serão confiados a eles reinos desse mundo, administrar essa terra junto com o Messias. Nós estaremos com ele, e a partir de Jerusalém nós estaremos junto com o Messias administrando a terra. E durante 1000 anos o diabo não terá ação na terra, e durante 1000 anos Satanás não terá ação. A Bíblia diz que será 1000 anos de paz, 1000 anos aonde o lobo pastará com o cordeiro, o leão pastará com o novilho, aonde não haverá predadores, aonde não haverá morte, não haverá ranger de dente, não haverá dores. Por quê? Porque o Messias estará tabernaculando conosco. Diga comigo, tabernaculando. Por isso a palavra tabernáculo, cobertura. A palavra original em hebraico é sukkot. Sukkot são tendas, porque vem de sukkah, que é tenda, e fala dessa cobertura de Deus conosco. Agora deixa eu lhe dizer algo. Por 1000 anos a festa de tabernáculos, ela vai ser ministrada em Jerusalém. Zacarias capítulo 7, versículo 14 diz que a nação que não subir para celebrar tabernáculos naqueles dias do milênio, não terá chuva no ano seguinte. Então, subir para Jerusalém para celebrar tabernáculos no milênio é garantia de chuva. A nação que não subir, se o egípcio não subir, não vai ter chuva. Se o americano não subir, não vai ter chuva. Se o brasileiro não subir, não vai ter chuva. Por quê? Porque quem manda, quem governa é Yeshua HaMashiach, o Messias, o Senhor. A Ele glória, a Ele honra. Vamos aplaudir bem forte, porque
neste lugar nessa noite. Aplauda mais forte ao Senhor, porque essa é uma festa profética, é uma festa que diz aquilo que Deus vai fazer no meio do seu povo. Há 3 bênçãos que nós temos direito quando entramos em tabernáculos. Diga comigo, 3 bênçãos. Aqueles que celebram o tabernáculo têm direito a 3 bênçãos. E essas 3 bênçãos, elas estão representadas ali na Sucá. Quando você estiver saindo hoje, entre naquela cabaninha lá no fundo, chamada Sucá ou tabernáculo. Você vai perceber que ela é uma cabana coberta, mas ela, se você dormisse nela lá fora, você veria as estrelas, porque ela não tem uma cobertura total, ela é uma cobertura entrelaçada, aonde o teto da cabana não cobre a cabana, ele continua aberto. O teto da cabana é o próprio céu. Então naquela cabana você vai ver esse detalhe. A segunda coisa, aquela cabana, ela está com a porta aberta ali para aquele lado, não é por acaso. Nós colocamos a bússola para saber qual era o lado leste, e aquele lado é o lado leste. O leste está apontando para o oriente. Toda Sucá tem que estar apontando para Jerusalém, tem que estar orientada para um lugar seguro. A terceira coisa que você vai ver dentro daquela cabana, os frutos e os legumes estão tão baixos que até uma criança consegue pegar com a sua mão. Então guarde o que eu quero lhe dizer nessa noite. As 3 bênçãos que Deus tem para você. Quantos querem essas bênçãos na sua vida? Diga glória a Deus. A primeira bênção, ela está relacionada à cobertura. Quando nós entramos em Sucote, nós temos direito à bênção da cobertura de Deus nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Senhor será a cobertura da sua casa, a cobertura da sua família, a cobertura da sua vida. Ele é aquele que te guardará em todos os momentos da sua vida. O Salmo 91, que a irmã aqui falou, que ela lia, como muita gente lê o Salmo 91 como se fosse um amuleto, ele não é um amuleto, ele é uma declaração, porque o Salmo 91 fala de cobertura. Diga comigo, cobertura. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Escute, quantos aqui precisam entrar nesse descanso de Deus? Quantos estão nesses dias dizendo: meu Deus, eu preciso entrar no teu descanso? Aqui em Sucote, quando você entra para celebrar, você tem direito a essa bênção na sua vida, na sua casa, na vida da sua família. Pais, deixa eu dizer algo para você. O Senhor será a cobertura da vida dos seus filhos. Eu vou dizer mais uma vez: nesses dias tão difíceis, nesses dias tão terríveis, aonde os filhos saem de casa e os pais não sabem se vão voltar, eu quero profetizar hoje sobre a vida de cada um que está aqui. Deus será a cobertura sobre os seus filhos. Ele mesmo será a cobertura dos seus filhos. Ele mesmo guardará a entrada e a saída. O Senhor diz: guardará a tua entrada e a tua saída. O Senhor te guardará de todo mal. De dia o sol não te molestará, e nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Então receba hoje, em nome de Jesus, a bênção da cobertura do Senhor. Se você recebe, aplauda bem forte dele. A bênção da orientação. Diga comigo, orientação. Nós não vivemos norteados, porque nós não somos guiados pelo norte, nós vivemos orientados. E a nossa orientação se chama Sol da Justiça, Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso Sol da Justiça. E se o sol nasce no oriente e se põe no ocidente, a porta daquela cabana está apontada para Jerusalém, aonde há 2000 anos o sol nasceu, e o nome dele é Jesus, e ele se mostrou aqui no ocidente para cada um de nós. Ele se revelou para nós. Nós não estamos perdidos, nós não estamos desorientados,
Tem famílias dizendo: eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu quero lhe dar uma palavra nesta noite. Você vai sair daqui hoje e Deus vai abrir os seus olhos, e você vai ver um poço no meio do seu deserto, e você vai ver aquilo que você não estava vendo. Escute, deixa eu falar algo para você. Agar estava no meio do deserto. Agar estava ali olhando o seu filho pronto para morrer, e ela se afastou do seu filho, e ela disse: eu não suporto ver o meu filho morrer de sede, eu não suporto ver tudo isso. E o anjo veio ao encontro dela, abriu os olhos dela, e Agar viu um poço de águas ali na frente dela, e ela disse: o nome desse poço é Beer Lahai Roi, é um poço do Deus que me vê e eu não vejo. Apesar de eu não estar vendo Ele não tira os olhos de mim, e Ele vai abrir os meus olhos para que eu não me perca nessa caminhada. Escute, você que nesses dias se sentiu desorientado, eu quero lhe dar uma palavra nessa noite. Apesar de você não estar vendo Deus, Ele não tirou os olhos de você. Você não está entendendo? Ele não tem tirado os olhos de você. Você não entendeu? Ele não tirou os olhos de você. A palavra de Deus diz que desde a antiguidade não se viu e nunca se ouviu de um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Quantos esperam nesse Deus? Aplauda bem forte. Deus bravo de júbilo, aquele que vive eternamente. Escute, essa bênção, essa orientação. Quando eu estou no meio do deserto, tem um poço do Deus que me vê e eu não vejo Ele, do Deus que tem tudo para mim. Em Isaías 35 ele diz: abrirei rios no teu deserto e um caminho no ermo. Isaías 43 diz: ei, pare de olhar para trás, não mencione as coisas passadas, eis que eu estou fazendo algo novo. Escute, eu quero lhe falar nessa noite: Deus está fazendo algo novo na sua vida. Estou fazendo algo novo. Você não vê? Você não vê? Olha o que Deus diz. Você não vê? Eu estou abrindo um rio no deserto e um caminho no erro. Deus vai te orientar e Ele vai te levar para um lugar seguro. Se lá na Páscoa Deus tirou o seu povo do Egito para a terra prometida, e mesmo no deserto, durante o dia tinha uma nuvem cobrindo aquele povo, e durante a noite uma coluna de fogo, para eles não se perderem até que eles entraram na terra prometida. Eu quero lhe dar uma palavra nesta noite. A nossa cobertura, a nossa nuvem e a nossa coluna de fogo se chama Jesus, e Ele está aqui hoje. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui para te trazer a direção segura. Quando entramos em Scott, quando entramos nessa bênção, quando entramos nessa dimensão, quando celebramos tabernáculos, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero entrar debaixo dessa cabana, eu quero entrar nessa sucar, eu quero entrar nesse Deus. João capítulo 1 diz que Jesus é a nossa sucar, e o Verbo se fez carne, e Ele tabernaculou entre nós, Ele habitou no meio de nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Veio para o que eram os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você que crê no nome do Senhor, você que está aqui nessa festa, receba a bênção da orientação, porque no meio da tua noite o Senhor é a luz que brilha e te orienta. Isaías 60 diz: as trevas cobrem a terra e a escuridão dos povos, mas sobre vocês raia a luz, e a glória do Senhor está brilhando aqui nesse lugar. Se isso te alegra, aplauda, glorifique, bendiga o nome daquele que vive eternamente. Mas a terceira bênção que Tabernáculos traz para nós, a terceira bênção que está revelada na Sucá, a bênção dos frutos, dos legumes, dessa terceira grande colheita,
aliança pode pegar. Abra a tua mão, receba isso, porque é profético o que eu quero falar nesta noite aqui. Só aqueles que creem, porque